Olá, amores, tudo bem com vocês? Bom, como prometido, a Pro vai passar aqui para vocês a aula de hoje, certo? E hoje nós vimos, a gente começou a falar sobre matérias, lembra? Vou compartilhar aqui com vocês. Desculpa, perdão. Então, olha só, hoje a gente começou a ver matérias em espanhol. E em espanhol não falamos matérias, tá? A gente fala signaturas, sim? Signaturas, como estamos acá. Então, teremos acá. Antigamente, o conhecimento era um saber universal e que não tinha tantas divisões, sim? Como conhecemos hoje. Porque hoje a gente tem um monte de divisões, né? A divisão do conhecimento em asignaturas foi uma forma de organizar e especializar um campo de estudo. En la escuela debemos aprender todo aquello necesario para ser un ser humano completo, intelectual y físicamente, pero las personas tienen diferentes talentos y por eso pueden preferir una asignatura más que otra. Por ejemplo, yo me gusta historia, me gusta inglés, me gusta español, ¿sí? Aí aqui, ó, a gente viu. Mira as respostas de alguns adultos que se acordaram de suas assinaturas preferidas na escola. Então, aqui a gente viu que a Carlos Hernández, Juan Ondonho e Ana Mendonça falaram das coisas que eles mais gostavam quando eles estavam na escola, né? Das matérias preferidas deles, das assinaturas preferidas deles, né? E aí a gente tinha que colocar aqui quais foram as assinaturas preferidas das 3 pessoas que contestaram a pergunta, sim? E aí vocês tinham que responder nessas linhas. A resposta, amores, eram essas aqui, ó. Primeira persona, matemática, ciências naturais, história, física, castelhano, desenho de instalações elétricas, história da cultura, carpinteria, eletrotecnia, dibujo técnico, bobinado de motores elétricos, termodinâmica. Essas coisas são mais de física, tá? Segunda persona, história. Terceira persona, química, física, biologia, literatura e história, tá? Depois que a gente fez isso, a gente foi lá para outra página. E eu falei para vocês aqui que vocês tinham que escolher umas 2 pessoas, tá? Escolher o nome delas, colocar a assinatura preferida delas, o porquê e a profissão delas, se tinha a ver com o que elas tinham escolhido. Eu até dei o meu exemplo. Eu falei, olha, eu sou o meu nome, que as minhas matérias preferidas eram história, inglês, espanhol, porque eu achava que essas matérias eram importantes para entender as coisas que acontecem no mundo e hoje eu sou professora, né? E aí vocês podiam pesquisar em casa, tudo na internet e tal. E aí aqui nesse exercício 2, a gente ia falar assim, ó, aqui a gente tem, por exemplo, graduação em Direito, a pessoa que vai ser advogado. E aí a gente tem as matérias só do primeiro ano do Direito. E aí eu expliquei para vocês o seguinte, vocês vão pesquisar algumas matérias, sei lá, uma profissão que vocês achem legal, tudo, ou 2, e aí vocês vão procurar na internet, isso ia ser para casa, vocês vão procurar na internet as matérias dessa profissão e iam escrever aqui. Tudo bem, amores? Então, esse era o exercício 4, tá bom? Certo? Esse era o exercício 4. Depois aqui, eu comecei explicando para vocês a gramática, tá? Que são justamente os artigos. Bom, a gente tem artigos definidos e artigos indefinidos, tá? Como artigos definidos, a gente vai ter, assim como no português, tá? São aqueles que se referem a coisas que são conhecidas, ou seja, aqueles que são definidos, tá? Então, no português a gente não tem o e o a gente também vai ter isso no espanhol. É el e lá, tá? O plural vai ser los e las. Então, por exemplo, se eu quero falar assim, a casa, eu vou falar la casa. O gato, el gato. La casa de Guadalupe es muy amplia. El gato de Sofía se llama Pierre. Se eu quero falar las casas son amplias. Los gatos. Sim.
Os artigos indeterminados, artículos indeterminados, se referem a coisas desconhecidas, ou seja, um, tá? E aí, o que acontece? São esses aqui, ó. Unos, unas. Minha irmã ha encontrado uma casa para alquilar. Minha irmã encontrou uma casa para alugar. Alquilar é alugar. Encontrei um perito perdido em la calle hoje. Encontrei um cachorrinho perdido na rua hoje. Minha irmã ha encontrado umas casas para alquilar. Encontrei uns peritos perdidos. Sim, perdidos. E aqui no primeiro exercício, você tinha que completar as frases com os artigos determinados, ou seja, el, los, la e las. Então, primeiro aqui, ó, las professoras estão de vacaciones, los vecinos são argentinos, han robado el coche, Paula perdió el ánimo, tá? Então, olha só, las, los, el e ele. No segundo exercício, você tinha que completar com unos, unas. Tengo un amigo que vive en México. Hay una regla. Compró unos zapatos. Han robado un coche. ¿Sí? Entonces, una, unos, un. E no 3, você tinha que completar com todos eles. ¿Sí? El mal que hacemos es siempre más triste que el mal que nos hacen. Sempre imaginei que el paraíso, o paraíso, não um paraíso, el paraíso, seria algum tipo de biblioteca. Una sola piedra puede desmoronar un edificio. La soledad es muy hermosa cuando se tiene a alguien a quien decirlo. Las preocupaciones se pierden con el tiempo. Entonces, mira, el, una, la, las, el. ¿Sí? E quedamos por acá. A gente ficou por aqui, porque o resto eu ia continuar com vocês na próxima aula. Sim? Não pedi para que vocês fizessem mais nenhum, tá? Só aquela mesmo de ver das profissões. Tá bom, amores? Então, era isso. E até a próxima aula. Beijos!